Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos começando hoje um novo ciclo que chama-se Pensar. Hoje nós temos a Margarete Dalcomo, minha amiga e uma médica que ultimamente tem sido muito ativa na defesa da saúde brasileira, a começar pela Covid, em que ela teve uma atuação bastante importante para que a gente superasse essa crise. Margarete vai receber a Légion d'honneur do governo francês. E justamente por essa sua atuação durante a pandemia. E, então, é um prazer imenso estar com ela aqui. O Godofredo Oliveira é o coordenador desse ciclo, ele que vai fazer a apresentação formal. Eu só queria lembrar que, na próxima semana, sou eu que vou falar sobre política, não tão bem quanto a Margarete sobre saúde, mas vamos tentar. Dia 16, a inteligência artificial, com Pedro Doria, que é um grande especialista no assunto. Dia 23, pensar a natureza, com outro especialista no assunto, Ailton Krenak. E pensar a justiça, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Então, eu acho que o ciclo está, com exceção da próxima semana, está no nível muito bom, e espero que vocês gostem e que estejam presentes novamente nas outras terças-feiras. Muito obrigado, Godofredo. É você que comanda. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todas as pessoas presentes e os que nos seguem pelo YouTube. Boa tarde, principalmente a nossa convidada, Margarete Dalcomo. É um prazer estar aqui com ela, uma honra. Também, copiando o Merval, também é minha amiga pessoal. Estamos disputando a amizade. A Margarete Prete Dalcomo é médica, pneumologista, docente e pesquisadora da Fiocruz, membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Academia de Médicos e Escritores e consultora da Organização da Saúde para Medicamentos Essenciais. É também presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, biênio 23-24, e colunista semanal do jornal O Globo em A Hora da Ciência. Além disso, a cientificidade da Margarete Dalcomo recebeu uma bênção muito especial na semana passada do Papa. Bem-vinda, Margarete. Fica a palavra, por favor. Obrigada, Godofredo. E queria agradecer, antes de começar, as pessoas aqui presentes, aos que nos assistem online. Muitos médicos são muito ocupados nessa hora, Godofredo. Essa é uma hora muito ingrata para os profissionais da saúde, médicos, né? Então, muita gente assiste os seus consultórios e casas e serviços, né? E agradecer especialmente ao professor Sequim, que foi quem me convidou, e ao presidente Merval, que aceitou, e ao Godofredo, que modera essa minha reflexão. Então, eu gostaria de explicar que uma conferência sobre saúde, né, essa é a segunda vez que eu faço uma conferência nessa casa, na academia, e uma conferência de saúde eu pensei muito, né, ela pode ser muito chata para aqueles que não são médicos, e eu optei por um caminho diferente, né, em pensar saúde grandemente, saúde como uma questão mais geral, saúde como arte, saúde como criação humana, no que nós podemos fazer de melhor. E, nesse sentido, é que eu coloco para que o Godofredo depois faça os comentários que achar conveniente.
Então, na veemência e na sutileza da vida, nos é exigido hoje pensar saúde fora dos liames estatísticos, diagnósticos, terapêuticos e vaticínios prognósticos, quer pessoais, quer coletivos, em particular nesses tempos de exacerbação de contrastes, como flagrante entre a inteligência artificial, machine learning e toda a sua potencialidade e as doenças milenares que permanecem entre nós ou ressurgem com grande magnitude, como tem se visto, inclusive, no Brasil. Esta nos exige medidas que, mesmo ao parecer pueris, são de grande envergadura logística nesse início do século XXI, determinado efetivamente pela pandemia mais recente. Estaríamos, assim, na consciência do quão privilegiado que somos, e o somos efetivamente, por aqui estarmos, coetâneos dessa pletora de contrastes condenados a reconstruir a história, como um esforço de Sísifo, recompondo discurso sobre discurso, desencadeando ações que perecem muitas vezes inconclusivas. Compor a nossa história com a responsabilidade inarredável dos privilegiados, sim, com graça visionária e um pouco de ironia apocalíptica, nos pede um compreender maior do que um postulado teórico ou um emaranhado de dados que comporia esse pensar sobre saúde de modo menos criativo. Saúde não é apenas ausência de doença. Gozar de saúde significa não padecer de enfermidade, estar em harmonia consigo mesmo e com o meio ambiente. Parece tão óbvio em tempos de paradoxos tão marcados a ponto de nos constranger como Homo sapiens pouco à vontade no planeta. Em 47, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recém-criada como um organismo a congregar esforços dos Estados-membros, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. A dar fundamento a essa nova direção política da OMS, que teve início em 73, criou-se o Saúde para Todos, que foi inspirado num dos princípios constitucionais das Nações Unidas: o gozo do maior nível de saúde que se possa alcançar é um direito fundamental, sem distinção de raça, religião, ideologia política, condição social ou econômica. Hoje ressoa tristemente essa convicção cidadã quando vemos violados direitos tão básicos, sobretudo dos mais vulneráveis, em particular no caso brasileiro, num país que envelhece e muito rapidamente como o nosso, cujas taxas de fecundidade também, paradoxalmente, se reduziram ao nível dos países europeus. A indústria de criar novos dispositivos de adição ao tabaco, como uma invenção diabólica do homem, como único objetivo de auferir lucro, exemplifica da mesma maneira. Até mesmo a nos remetermos a Michel Foucault, em seu seminal O Nascimento da Clínica, rompe a instauração do chamado colóquio singular, essa é uma expressão Foucaultiana, né? De que se compõe o velho humanismo médico, tão velho quanto a piedade dos homens. Historicamente, ainda em Foucault, o espaço de configuração da doença e o espaço de localização do mal no corpo só foram superpostos durante um curto período que coincide com a prática médica do século XIX, época marcada pela soberania do olhar, ou o que chamaríamos hoje de semiologia ou de semiótica. Há que se pensar o risco que corremos com a ruptura desse harmônico e frágil equilíbrio com as más práticas que se observam em nossos dias, subsumidas à desinformação ou ao negacionismo. Vale registrar que estes não são fenômenos novos, são antigos, já se havendo verificado em diferentes momentos de epidemias ao longo dos últimos 2 milênios. Com uma força sem precedentes, o conceito de antropoceno que construímos e destruímos nos incendeia o imaginário mesmo antes de se haver materializado como um fenômeno geológico de época. Ora, nesse sentido, senhores, saúde é democracia, na medida em que essa é em si o debate, mais do que a solução. Não fornece soluções à democracia, mas incita o diálogo. Saúde, em seu poder, se apoia no fato de que se pode criar uma estrutura capaz de abraçar com coerência inúmeros eventos dispersos, tanto no corpo quanto no coletivo, quanto no planeta. Assim, se imiscuem mudanças climáticas, extinções em massas de seres vivos, recomposição tecnológica, plástica, desordem urbana, epidemias, pandemias e até justiça social. Hoje vigora em nossa linguagem de entendimento, mais do que na comunicação, o conceito de saúde única,
uma só saúde, que é de fato a tradução de One Health, a que se refere uma abordagem integrada a reconhecer a conexão indissociável entre saúde humana, animal, vegetal e ambiental, a exigir um compreender mais largo da singularidade de pessoas e a diversidade de culturas. Como respeitar a vida sem retórica no pensamento ocidental que nos engloba, que propala que submeter a natureza é mérito e não incúria, sem dialogar com uma visão maior de mundo que permita ao menos entender que filantropia não é caridade e que a empatia e compaixão fazem parte desse cenário tão múltiplo de par com o melhor conhecimento. Ora, falamos de um país como o Brasil, eu aqui falei de contrastes, né, e eu há pouco citava para o Godofredo, um país que é o primeiro transplantador de rins do mundo, que é o segundo país do mundo em cirurgias cardíacas, e que, por outro lado, tem 80 mil casos de tuberculose por ano, que tem hanseníase, que tem 400 mil casos de malária, que morrem 5 mil pessoas por tuberculose. Esses são os contrastes do Brasil, e, como comparação, eu citarei a seguir, eu só vejo a Índia, mesmo com uma população 6 vezes maior que a nossa, mas que nós emulamos, de certa maneira, os mesmos problemas. Ousaria pensar em saúde, por exemplo, inspirada nas artes. Fora da especificidade dos diferentes domínios artísticos, a formação científica é, sem dúvida, a que permite as melhores incursões nas 7 artes, a saber, arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e o cinema. E por que nos é dado esse privilégio? Porque a arte, inexaurível que é, permite, além da observação e da fruição, o que nos espiritualiza, instiga a inteligência emocional sob compreender maior da intervenção do homem, desde a sua capacidade de criar, de recriar e até mesmo de destruir. Segundo Humberto Eco, que na virada do milênio, sabiamente, já anunciara os riscos que correríamos com o mau uso da tecnologia de informação e redes sociais, belo, encantador, bonito, maravilhoso, sublime, soberbo, que são termos dele, são termos utilizados para indicar qualquer coisa que nos dê prazer. Nesse sentido, belo é igual a bom. E as diferentes épocas históricas não se furtaram a estabelecer uma ligação estreita entre esses dois conceitos. Nossos desejos são estimulados por algo bom, bonito, um bem, seja ele qual for. No caso de nós, cientistas, médicos, quando realizamos ou evocamos algo bom, o fazemos com um gosto muito especial de compartilhar, quase idealisticamente. Como a maioria dos seres humanos, podemos ser ensinados a pensar, a fazer, a conhecer, porém não podemos ser ensinados a sentir. Isso é da nossa natureza, como dos seres vivos, e cabe-nos, com a consciência, essa que é só nossa, conciliar intuição e vontade. William Osler, que é o pai da medicina moderna, já o compreendera e o narrara com muita sabedoria. Isso é saúde. É preciso entender que saúde, como a arte, é um campo infinito, imprescindível ao desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural, uma vez que toda ela é capaz de articular o nosso imaginário, a razão e a emoção. Assim, saúde e arte, podemos dizer nesses tempos de transdisciplinariedade e de inteligência artificial, é o que estimula a capacidade crítica e o entendimento de princípios estéticos e históricos, seja através da observação e da leitura, tornando-nos mais sensíveis, mais criativos e, sobretudo, menos estereotipados nas experiências socioculturais que vivemos. No fundo, a vida saudável é um longo e apaixonante despertar, um buscar permanente de nós mesmos e de nosso lugar no mundo, sempre em ebulição, num inventário temático inexaurível. A grande jornalista e escritora Dorit Harassin cita em um de seus recentes artigos que, se adiássemos a busca do conhecimento e a procura do belo, até haver alguma paz no mundo, nem sequer as pinturas rupestres existiriam. É verdade. Ou seja, nesse mundo de conflitos e tensões permanentes, eivado de descobertas espetaculares no domínio tecnológico e científico, nos é dado o direito e, sobretudo, o dever de admirar o que o homem foi e é capaz de criar, bem mais do que numa contemplação passiva ou, entre aspas, numa pedagogia do ver, de acordo com a definição usada pelo filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, uma voz inovadora da atualidade do pensamento crítico na ciência, em seu livro Sociedade do Cansaço. O que permanece como um aguilhão de angústia na consciência do nosso tempo é o acesso.
visto esse como desde o mais elementar, qual seja nutrição, condições de moradia, saneamento e até lazer. À guisa de nos fazer pensar nesse sentido, Godofredo, discorro sobre alguns exemplos, entre tantos, que aos borbotões, como uma cabeça d'água de cachoeira, me vieram à mente quando pensei o que percorri no nosso planeta, tão pequeno frente à Via Láctea e tão infinito nas descobertas que permite. É um pouco do que eu gostaria de ter compartilhado, sobretudo com os mais jovens, de impressões e aprendizado, além da semiologia e da propedêutica diagnóstica ou tratamentos complexos que fazem parte do nosso cotidiano de cientistas. Penetrar mais do que no espaço novo ou retomado, sobretudo no tempo, se revela uma experiência a ser vivida em sua plenitude, desde captar um momento intenso ou uma vaga lembrança a ser recuperada. Conhecer hoje nos é permitido pelos modernos meios de comunicação, até sem sair de uma tela, no acesso a informações sobre toda sorte de lugar, obras de arte, literárias, artigos científicos e até mesmo da busca de nossas origens, como permitido pelos exames de DNA hoje disponíveis. Assim, permito-me dizer-lhes do quanto me extasiei na primeira mirada ao ver a Vitória de Samotrácia naquele patamar do Museu do Louvre, ou a mesma emoção com as figuras humanas em seus labores, tantos, diversos e detalhes preciosos do nosso mestre Vitalino no Nordeste Infinito, ou com a sofisticada espontaneidade das mensagens e figuras humanas dos ex-votos que se multiplicam nas sacristias de igrejas brasileiras e latinas em agradecimento a graças alcançadas em saúde. Trazidos na força dessas imagens, pensamos que a morte abandona seu céu trágico e torna-se o núcleo lírico do homem, sua invisível verdade e seu visível segredo, de acordo com Michel Foucault. E por que não admitir cada uma que me encanta, cada uma delas, as gárgulas das catedrais, com suas expressões assustadoras, monstros e formas surpreendentes desde o bestiário medieval, sempre parecendo que nos vão gritar alguma coisa, ou anunciar uma boa nova, ou alertar de uma nova peste. Ou das carrancas das proas dos barcos a nos chamar para navegar pelo velho rio São Francisco. E por que não confessar o encantamento que me tomou em percorrer os andares da nova biblioteca de Alexandria e seu acervo extraordinário e imaginar o original, a original, no mesmo local? E poder percorrer as ruelas antigas da casa, em busca da casa do poeta Constantino Cavafis, como tive o prazer de fazer com o nosso saudoso acadêmico Sérgio Paulo Rouanet. Ou ainda, viver o lirismo extremo de John Keats, esse grande e precoce poeta inglês, morto de hemoptise na escalinata em Roma e que nos deixa um dos versos mais perfeitos da poética universal. A thing of beauty is a joy forever. É saúde guardar firme e docemente na memória todo o belo que a vida nos deu a ver e que todos mereceríamos ter visto, no melhor da criação humana, porém hoje inacessíveis ou destruídos. Os templos de Palmira, aquele espanto de beleza no meio do deserto, ou a antiga sinagoga em Alepo, na Síria, destruídos pela insanidade da guerra, as construções milenares e únicas do Iêmen, ecoando o riso dos meninos de coletes, adaga na cintura e falcões nos ombros, das montanhas do Hadramaut, na fantasia de conhecer a terra da rainha de Sabá, das minhas andanças por Aden, buscando a casa onde vivera o poeta Rimbaud, e da decepção de encontrar no local uma clínica cintilando grotescamente Rainbow. Restam-nos vivas em sua força da história e da beleza, para nossa admiração, as colunas gigantescas de Baalbek, as de Agrigento e Segesta, na Sicília, como descritas por Marguerite Yourcenar em seu testamento. Ouçam o silêncio de Segesta. As de Karnak e Abu Simbel, e as do Pártenon e suas cariátides, as de Persépolis, ladeadas pelos seus búfalos bicéfalos únicos na antiguidade, e o mais impressionante espaço cívico composto pelas mesquitas do Rajestão, segurando os seus minaretes com seu azul lindo. Ou nos templos de Angkor, no Camboja, com suas longas paredes decoradas com versos dos épicos Mahabharata e das Apsaras, as ninfas dançarinas que a mata e o abandono protegeram da destruição pela sanha alucinada do Quimer Vermelho, entre outras tantas, né? Posso narrar também, em viagem à China, a emoção singular que tive ao visitar o túmulo de Confúcio, no imenso bosque que cerca sua cidade natal em Cufu, na província de Jining,
e receber ali a deferência de poder fazer esse gesto. O imenso bosque e estelas tumulares milenares dos seus milhares de descendentes é, por si só, uma obra de arte única no mundo. Observo aqui que o neoconfucionismo é um fato histórico, cultural e científico, presente na China de hoje, entre intelectuais e cientistas de grande relevância, valorizando, acima de tudo, a centralidade do ser humano, com justiça e sinceridade nas relações sociais, razão essa de meu interesse pessoal. Emoção também de ir em busca de Passárgada, instada pelo poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Hoje, Passárgada é apenas um pequeno vilarejo ao lado de Persépolis, onde se encontra apenas o túmulo de Ciro, rei dos Aquimênidas. É saúde viver, sim, com paixão e olhos de ver o que esse nosso planeta nos propicia. E aqui cito o exemplo que comparo, na medida das proporções, com o Brasil. Índia, milenar, imensa, mais do que visitas múltiplas, nos permite uma vivência diferente. Ninguém passa impune pelo ethos e pelo pathos das diferentes regiões, línguas e culturas indianas, pelos seus contrastes do mais alto desenvolvimento tecnológico, aí incluídos sofisticadíssimos centros de pesquisa em saúde, até a obscena e conformada pobreza, tão marcados e tão semelhantes aos nossos. Bangalore e seus centros de tecnologia de informação e criação com métodos diagnósticos sofisticadíssimos, Mumbai e seus contrastes difíceis de assimilar, o encanto do Rajastão nos instam a mergulhar na sua história. Regem as tensões o inacreditável sistema de castas, a retroalimentar a exclusão social ainda a vigorar no século XXI, inacreditavelmente. Inspira sempre a força de suas figuras icônicas de Gandhi, Nehru, Indira ou do grande poeta Rabindranath Tagore, e foi numa visita a Calcutá, quando pude conhecer sua biblioteca, hoje museu, que vivi uma das experiências pessoais mais transcendentes ao visitar o sobrado onde vivera a Madre Teresa de Calcutá. Ter uma entrevista privada que, de formal, sobre interesses em saúde, passou ao puro afeto, com sua sucessora, a Madre Nirmala Joshi, nepalesa de origem brahmane, que detinha a mesma força espiritual persuasiva de sua antecessora. Ver o singelo túmulo da Madre na sala onde ela rezava e sobre a qual diariamente é composta a frase "You did it to me", com pétalas de flores frescas, e visitar um de seus centros de acolhimento de pessoas que são retiradas das ruas por doença e por abandono, conformado, para cuidados e morte digna, me permitiu definitivamente compreender que a diferença entre o nada e o quase nada é absolutamente abissal. Isso é saúde. Criar é saúde. Conta-se que, ao terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo teria tido um momento de alucinação diante da beleza de sua obra. Bateu com o martelo na estátua e começou a gritar: "Per que não parle?" Todos sabemos disso, né? Pensemos, entre tantos momentos de êxtase ao largo da história, que nada tem de transe, pura razão, porquanto prevalece a razão, é justo nos perguntarmos: o que sentiu Alexandre o Grande em suas batalhas a de Gaugamela, por exemplo, quando derrotou o persa Dário, olhando suas formações humanas em falanges inexpugnáveis? E como se viu Dante Alighieri ao completar a Divina Comédia e olhou seus espaços paradisíacos, infernais ou purgatoriais com o aguilhão do amor por Beatriz? Ou Giotto, numa mirada maior, viu sua incomparável Capela dei Scroveni pronta em Pádua e as células do convento de São Marco, em Florença, cada uma por si só uma criação do puro bem. Ou Leonardo, quando perenizou o rictus da Mona Lisa. Ou Brunelleschi, quando concorreu no concurso para fazer a cúpula do Duomo de Florença. Ou Toussaint Louverture, negro, escravo, líder ao ver proclamado a primeira independência libertadora nas Américas, no Haiti, em 1804. Ou Louis Pasteur, na nossa área, esse chamado, no melhor sentido, de aventureiro da ciência, pai da nossa microbiologia, quando, tendo vencido tantas adversidades e perdas pessoais, se viu eleito à Academia de Medicina de França e pôde criar o instituto que hoje leva seu nome. Ou Oswaldo Cruz, na sua fulgurante inteligência e obstinação sanitária,
que viu vingar e vencer a revolta contra a vacina em 1904. Ou Marie Curie, ao saber a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e ganhar um segundo pela descoberta da radioatividade. Ou Robert Koch, quando, após séculos de mortes, professor Godofredo, por consumption, como era chamado, como assim chamada, descobre o bacilo causador da tuberculose. Ou José Saramago, sobre a forja telúrica de suas terras de nascimento, quando publica, em 81, seu incomparável Viagem a Portugal, definindo seu país como uma espécie de epílogo sem prefácio. Ou Edward Munch, quando pinta seu quarto exemplar do quadro O Grito, em homenagem às mortas de sua família, todas por tuberculose. Ou Van Gogh, no seu misto do mais vigoroso expressionismo e loucura, quando pinta Osíris e a Noite Estrelada. Ou Chopin, que entre uma febre, uma tosse e uma hemoptise, produz seus mais deslumbrantes noturnos. É saúde, sim, um momento sublime de descoberta. O que sentiram, senhores, os 3 astronautas, Bill Anders, Jim Lowell e Frank Borman, quando a espaçonave da missão Apollo 8 orbitava a Lua nas vésperas do Natal de 68 e, contritos, juntos, leram o Gênesis do espaço. Sensação única e impartilhável, certamente. Algo muito próximo do divino. Quando, no 3º dia da criação, Deus manda as águas se juntarem em um lugar e a terra seca aparecer. O 3º comando é: ajuntem-se num só lugar as águas que estão abaixo do céu e apareça o elemento seco. E, ao separar as águas da terra, viu que era bom. As luzes e as cores que a órbita lhes permitiu ver, na distância, os fez entender a grandeza do homem. Singela, épica, sutil, exuberante, fugidia, disruptiva, contemplativa, ou um pouco de cada um desses, uma descoberta científica é como uma obra de arte. Faz parte do cardápio indispensável à formação de quem estuda para cuidar e de quem produz conhecimento para gerar cuidado de outros. Intencionalidade e imaginário se desprendem de nós mesmos como o melhor de nossa sensibilidade diante de algo que nos encanta e, sobretudo, nos intriga. Como para um cientista, a repetição obstinada de um experimento cuja hipótese formulada precisa necessariamente ser demonstrada. Rita Levi Montalcini, neurocientista italiana, Prêmio Nobel de Medicina em 86, pela descoberta do fator de crescimento na célula nervosa, nos ensina que o conhecimento é, por definição, um bem. Talvez o bem mais supremo do homem, porque sem ele não poderiam existir outros valores fundamentais aos quais apelamos sempre. E cita Dante, no seu canto 26 do Inferno: Fati non fosse a vivere como Brute, ma perseguire virtude e conoscenza. Como Emmanuel Kant, expoente do iluminismo, na sua crítica da razão pura, por outro lado, nos diz: tenha a coragem de se servir do seu próprio intelecto para conhecer e, naturalmente, procurar viver melhor. Medidas as proporções, o que sente um médico após um parto difícil? Ouvir chorar o recém-nascido, vingado, saudável, e aplicar-lhe, aliviado, uma tabela de Apgar. E o que sentimos, cada um de nós, de satisfação pessoal e puro prazer, sem adjetivos, quando damos alta a um paciente curado após vencer a batalha de uma doença grave? Mesmo quando a família, à guisa de revelar gratidão, nos diz: graças a Deus. Sublimamos qualquer vaidade, naturalmente. O júbilo é saber que fizemos o melhor que aprendemos. São misteriosas e singulares as sensações pessoais de cada um diante de algo que prende a respiração, seja pela admiração, encantamento, pela descoberta de um olhar inaugural ou pela redescoberta, permitida pela releitura, um novo olhar. Como uma leitura pode ser transformadora, segundo Tolstói, e o percebemos ao ler e reler, muitas vezes, como fazemos A Morte de Ivan Ilitch. A aventura de conceber uma obra, seja ela qual for, pode estar assimilada a um projeto, cronológico ou não, trivial, muito meditado, ou produzido ao ritmo de nossas solicitações internas. Uma obra, ou para nós cientistas, a publicação de um paper científico, fruto de árdua pesquisa, é sempre uma história única,
porém reconhecível e que permite ser compartilhada na medida em que se oferece ao outro. Como um ideal de vida bela ou essencialmente estética, como gostaríamos de viver e, sobretudo, de compartilhar, posto que gregários somos, pela nossa cultura latina, se precisamos conciliar o tempo todo emoção e coragem para poder sobreviver às tantas misérias do mundo que nos é coetâneo. Mais do que uma caneta ou um teclado para registro, é uma consciência livre e crítica, que nos permite contemplar, extasiar e nos enternecer diante de uma obra de arte, seja ela literária, arquitetônica, de teatro, da poesia, da literatura, do saber popular, das diferentes expressões. Walter Benjamin nos evoca em diferentes expressões suas que, em sua essência, uma obra de arte sempre foi reprodutível e sempre nos aproxima de Deus. O século XVI nos trouxe, entre outras obras-primas, os ensaios de Michel de Montaigne, a nos dizer que o que nos é estranho parece sempre barbárie. Seria muito oportuno relê-los no momento em que vivemos. Em Montaigne não habitam certezas. Ele se interroga e duvida das certezas de sua época, como hoje o faríamos diante dos rígidos critérios que regem a publicação ou mesmo a retratação, em alguma circunstância, de qualquer informação científica no vasto campo da saúde. Nesse verdadeiro início do século XXI, após viver a pandemia da Covid-19, que demarca as nossas vidas entre antes e depois, é mais do que nunca necessário um compreender largo de que é de pestes e de epidemia que os 2 últimos milênios marcam a história do homem. E como tirar desses fatos históricos um olhar sobre o belo e o trágico, como entender que o sublime pode acontecer em meio à tragédia, e nós temos visto isso cotidianamente, seja num gesto, num registro escrito, num desenho, numa metáfora passada em linguagem oral. Ao reconhecer que a condição humana é composta de contendas, caos e dor, passa a ser um desafio maior para nós entender como cada um desses episódios gerou um fenômeno cultural subsequente a eles. Nunca se reviu tanto como hoje, permitido pelas novas tecnologias de informação sobre esses fenômenos, seja biológicos, seja sociais, que necessariamente acompanham a humanidade. Seriam inúmeros, professor Godofredo, as ilustrações desses, de Boccaccio no Decamerão, que rompe com a mítica medieval e descreve, semiologicamente, o flagelo da peste negra que devastava o continente europeu no final do XIV. Um dos maiores legados da peste foi a destruição daquele frágil sistema médico centrado ainda nos conceitos de Hipócrates, Galeno e Avicena, rígido e hermético. Médicos eram todos homens, todos ligados ao clero. E o grande Petrarca, ao descrever a primeira peste, disse: feliz a posteridade que não experimentou esse abismo e que olhará o nosso testemunho como se fosse uma fábula. Desde a peste antonina, ou a praga de Galeno, no século II, com esse nome porque era a família que governava, matou 2.000 pessoas por dia em Roma, se seguiram ao longo dos séculos muitas epidemias que marcam o planeta. O grande Galeno, pai da medicina, vivia em Roma e tornara-se médico de Marco Aurélio, o imperador filósofo, que também perecera pela peste e que, com sabedoria e estratégia, antes de morrer, líder. Não o faça se não é conveniente e não o diga se não é verdade. Bem que a modernidade podia ter se inspirado, né? Enfim, e que afirmava com convicção que a destruição da inteligência é um mal maior do que qualquer epidemia. Ora, isso aplicado aos nossos dias com a chamada infodemia, negacionismo, permanece atualíssimo. Em tempos de inteligência artificial e automação, baseados no princípio de que para pensar no futuro é preciso olhar o passado, vale muito saber que Areteus da Capadócia, no século I, Galeno de Pérgamo, produziram escritos semiológicos super originais igualmente. O primeiro descreveu faces de doentes, dando sempre precocemente o que haveria transmissão em algumas situações, e o conceito que levou séculos para ser demonstrado, que era o conceito da transmissão, que só foi demonstrado no século XIX, no final do XIX. A primeira peste bubônica, que eclodira em 1329, no gueto de Avignon, foi marcada pelo preconceito. Parece que estamos falando da contemporaneidade, ligado à ignorância e atribuído aos judeus.
sob o papado de Clemente VI, o quarto Papa de Avignon, perdoou todos os mortos pela epidemia. Vale lembrar que apenas em 1894, Alexandre Yersin descreve o bacilo causador da moléstia, após as seguidas epidemias pelo mesmo agente nos séculos anteriores. Entre 1347 e 50, a Black Death foi efetivamente o maior desastre biomédico na Europa e possivelmente na história, matando 20 milhões de pessoas. Considerando proporcionalmente as populações, os florentinos consideravam-no naquela época a exterminação da humanidade. A experimentação e o demonstrar de validade na ciência, senhores, embora hoje mais exigida do que nunca, nos remete permanentemente à história do homem, a curiosidade intelectual pela descoberta e o prazer propiciado pela demonstração. Nada como demonstrar uma hipótese formulada para nós. O grande historiador e humanista do mundo magrebino, Ibn Khaldun, certamente uma voz, a meu juízo, só comparável a Santo Agostinho de Hipona, como conhecedor dos homens, nos ensina que mesmo um conhecimento extremo não isenta nenhuma certeza de ser posta à prova da crítica. Percebeu o tamanho do flagelo e descreveu que ambas as civilizações ocidental e oriental tinham sido visitadas por uma praga muito destrutiva, que ele chamava pestilência, levando ao desaparecimento de muitas populações. Nesse sentido, como grande Averroès, de quem ele aprendera as lições filosóficas como linha de conduta, defende a ciência, no que nos é tão presente e exigido, qual seja a análise correta que revela o universo, que livra o universo de afirmações infundadas. A segunda peste, em 478, mostrou a estratégia de isolamento social, algo muito, muito presente em nossas vidas, a partir de Milão, que, de fato, ao contrário do que ocorreu na pandemia, foi das cidades que sofreu menos do que qualquer outra em razão da inteligência dos dirigentes, contrário de hoje, da perfeita organização do controle sanitário. Ouvindo falar da aproximação da epidemia, os governadores da Lombardia, os poderosos viscondes, duques de Milão, chamados signori, criaram um cinturão literal na cidade, juntando plebe e nobreza, composto por apotecários, médicos, impedindo a entrada de suspeitos da doença. Milão foi livre de doença naquela ocasião. A peste negra, portanto, naquela época, ceifou, em suas várias ondas, 50% da população europeia. Naquele momento, a resposta exigida das novas gerações resultou em mudanças e evolução que levaram ao avanço da medicina clínica do século XVII em diante. Num divisor de águas históricos, levaram, sobretudo, ao Renascimento. As moléstias infecciosas e transmissíveis foram, sem dúvida, cataclísmicas em muitos momentos definitivos da nossa história ocidental e nas Américas, sobretudo, e onde se pode registrar o desaparecimento do Império Azteca na metade do século XVI por um enorme surto de varíola. Durante os séculos XVIII e XIX, o Ocidente ainda viveria. Em 1700, a Grande Praga de Marsella, também transmitida pela pulga do rato, com 250 mil mortes, a peste persa, ceifando milhões de vidas, e as epidemias recorrentes de febre amarela nos Estados Unidos, no continente asiático, e que se alastrou para a Europa e pelas Américas. A denominada gripe espanhola, ou a pandemia do vírus da influenza, com sua primeira onda ocorrida em 18, de origem provável à China, exterminou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo, o que equivaleria, na proporção da população de 8 bilhões de hoje, a 200 milhões de mortes. A segunda onda da pandemia se deu meses, no mesmo ano, devastadora nos Estados Unidos e no Brasil, com 8% de letalidade. Matou mais gente do que a pandemia de AIDS nos seus primeiros 30 anos entre nós. Na literatura, são imperdíveis os relatos do nosso grande memorialista e médico, Pedro Nava, em seus volumes Baú de Ossos e Chão de Ferro, onde descreve o que foi o impacto da espanhola no Rio de Janeiro, entre outros exemplos, o dos moradores retirando suas tábuas corridas de suas casas para confeccionar caixões. A chamada peste branca, ou a velha tísica, entre tantos nomes que teve a tuberculose ao longo da história, sabidamente acompanha o homem também há milênios, desde
demonstrado pelos estudos genéticos com DNAs através de múmias do Vale dos Reis, no Egito, ou de pré-colombianas no norte do Peru. Descrições abundam na literatura médica e nos romances. O grande Ibicena, ou Avicena, considerou a doença sindromicamente, como, aliás, Hipócrates já o fizera. Isso foi descrito num livro que virou um best-seller, retratado no magnífico livro O Físico, de Noah Gordon, que virou filme, inclusive, né? Estamos perto de novas pandemias, de certo, mas estamos na iminência de um cataclisma planetário? Relatos seguramente se somarão na história contemporânea aos muitos que, nesse momento, certamente estão sendo produzidos, nas mais diferentes percepções culturais do planeta, desde os povos mais gregários até os de culto contemplativo, sobre a experiência que vivemos na pandemia e o compulsório isolamento. Longe de crenças dogmáticas, a profusão de metáforas geradas nesse clima de dúvidas sobre as consequências do inimigo inesperado, invisível, impressiona. Esperamos que vença a contraforça de desinformação maliciosa, percussiente e contagiosa. A angústia e o medo diante da pandemia do novo coronavírus começou no distanciamento social, tão estranho à maioria de nós. Se seguiu na nova organização dos lares, passou pelo compulsório convívio cotidiano e chegou naqueles pacientes muito graves aos olhares que não se sabiam. Se despedida definitiva na entrada das áreas fechadas, como um mergulho no despenhadeiro do oblivion ou do não retorno. Se olharmos o espelho da história, qual a diferença disso com as cruzes pintadas nas portas lacradas das casas pelas pestes medievais de onde não se saía mais? O homem precisou chegar ao cume da tecnologia para entender a um custo humanitário inadmissível o que é vulnerabilidade generalizada diante de um inimigo invisível distribuído pelo planeta por transportes aéreos, tão diferente da última grande pandemia da espanhola, chegada aqui de navio às nossas Américas. Resiliência, capacidade de adaptação, protocolos novos de comportamento, mais do que conceitos abstratos, conformam o que se popularizou como um novo normal. Memória curta nossa. A gente que fala no tempo da pandemia como se falasse da espanhola. Os cenários prospectivos da saúde permitem que revisemos o juramento de Hipócrates, com a divisa do grande Paracelso, médico suíço do século XVI também. La médecine est tout amour. A honra da medicina e sua complexidade repousam sobre uma aliança de dever da ciência e do dever da humanidade, ou do que seja tratar o empirismo com o olhar crítico inarredável, vencendo todo dogma. Em termos de imagem contemporâneas, como foram as máscaras faciais, tão incorporadas às nossas vidas recentemente, vale o registro que um dos grandes poetas do século XX, o irlandês Yeats, nos dizem que cada um deveria fazer para si uma máscara e usá-la, e tornar-se o que a máscara representa, como um carnaval de Veneza. De par com o isolamento social, nunca o uso de uma arma tão singela, que a rigor esconderia apenas rostos, revelou tantos olhares de angústia e de solidariedade, a nos amalgamar confiantes num novo desenho de relações, num futuro maior, mais generoso e necessariamente diferente daquele distante dezembro de 2019. Henri Bergson nos diz que a desordem aparente nada mais é do que uma ordem que não compreendemos. Se essa é uma máxima verdadeira, nesses tempos de turbulências sociais tão marcadas, emergência de forças conservadoras ainda a serem elucidadas, desigualdades e injustiças expostas tão obscenamente, impasses diante do que não sabemos, descobertas espetaculares na ciência, nos resta o oposto da perplexidade. E o que é isso, senão a genuína consciência de que somos racionais e é pela razão, pela ciência e pela criação, de par com a generosidade, que entraremos nessa era pós-pandêmica. A inteligência nos fará buscar o conhecimento, a verdade e a liberdade, e o coração nos fará manter em busca de amor, e os dois juntos persistiremos em busca da beleza e da justiça. Isso é saúde, sem empirismo. Sem recusar a cientificidade formal, que torna os textos científicos e, por vezes, as descrições de descobertas necessariamente tão complexos, buscamos um olhar novo,
adoçado pela curiosidade como indispensável complemento em nossa formação e nutridos pelo melhor humanismo. Mais a presença da ciência repousa sobre a tecnologia, mais a pessoa a quem ela se dirige parece ficção. Esse impasse ético nos parece distante de ser rompido a despeito de tanta produção de conhecimento que ora se faz em relação a quem cuida ou formula e quem recebe. Passamos, assim, a nos interrogar se a categoria de Homo eligens, tão magistralmente descrita por Zygmunt Bauman em Vida Líquida, poderá vingar entre nós, como cerne identitário do ser que escolhe, numa revisão das relações simbióticas com o mercado e com os padrões de consumo até então aplicados, ou, no mínimo, aspirados como desejo de possuir, doentemente, até nosso tempo tão recente. Essa seria a saúde que não merecemos. Senhores, o nascimento da medicina foi clínico, seu desenvolvimento foi semiológico, seu período de glória foi e é científico, seu futuro, na saúde, deverá ser necessariamente humano e social. Saúde, assim vista, é o mais elementar dos direitos humanos. Entretanto, essa ciência, fundamentalmente de olhar o outro, mesmo em tempos de inteligência artificial generativa, que comparo por vezes à descoberta da prensa de Gutenberg, só evoluirá sob esse marco se permanecer fiel à grandeza das descobertas dos 2 últimos séculos. O rigor metodológico, o espírito crítico permanente, a recusa de dogmas e ideias pré-concebidas, a consideração do demonstrado pelo experimento científico e, hoje, como ontem, a exigência de descobrir e redescobrir o que será verdadeiramente a saúde única, como hoje se chama, para a permanência com dignidade do homem no planeta. Muito obrigada. Bem, como já afirmou o presidente da ABL, Merval Pereira, é uma alegria e uma honra muito grande ter a Margareth Dalcormo conosco nesta terra, nesta tarde, né? Parabéns pela conferência densa, erudita, um diagnóstico da cultura, da arte, da literatura e, principalmente, da ciência, que nos trouxe esperança por um mundo melhor. Nesses 5 minutos que nos restam, se você me permitir, como se pode resolver, então, o problema da saúde no Brasil com os contrastes sociais do país a que você se referiu? A essa vale 1 milhão de euros. Vale. De euros, né? Considerando que o câmbio está bem alto, né? De euros. Eu acho que não tem resposta fácil, sabe, Godofredo? Eu acho que no Brasil, o Brasil de tantos contrastes, alguns dos quais eu aqui citei, né, e nos constrange muito, né, cada vez que nós vamos falar fora do Brasil. E eu me lembro quando eu fui fazer um fellow há 30 e alguns anos atrás, e eu cheguei em Edimburgo, e no meu primeiro dia de aula, isso tem mais de 30 anos, né? No meu primeiro dia de aula na Universidade de Edimburgo, um colega alemão virou-se para mim e disse assim: é verdade que ainda tem fome no seu país? Eu fiquei tão humilhada com aquilo. E eu fico me imaginando se eu encontrasse esse colega hoje, a quem eu nunca mais vi, e ele me fizesse a mesma pergunta, e eu teria que dizer a mesma resposta, sim. E se passaram mais de 3 décadas. Então, assim, eu acho que no Brasil os contrastes não têm jeito, eles são inexoráveis, eles vão. Nós continuamos a produzir ciência com uma qualidade competitiva com o mundo de fora, né? Nós somos chamados o tempo todo, mas nós somos muito poucos ainda, Godofredo. Né? Se nós olharmos essa geração, nós somos um país que envelhece. O Brasil terá, em 2040, será um país em que 60% da população terá 60 anos. Então, um país envelhece rapidamente. Um país que passou a expectativa de vida de 54 para 76 anos ao nascer em 40 anos e cuja taxa de fecundidade hoje se compara aos países europeus mais desenvolvidos, não tem como repor mais.
Precisaria que cada casal tivesse 2 filhos para poder repor demograficamente uma geração de pessoas. E essa geração, o que nós temos visto ainda, com analfabetismo funcional, desigualdade, falta de acesso, eu vejo de maneira muito pouco otimista. E olha que eu sou uma otimista obstinada, né? Eu fui durante os piores momentos que nós vivemos nos últimos 4 anos, mas, assim, eu não vejo. Eu acho que só diminuindo a distância entre quem tem mais e quem tem menos é que nós podemos mudar esse cenário. Doutora, deu para aprender também que essas novas pandemias podem sempre aparecer, né? Quer dizer, como podemos nos preparar para essas novas epidemias? Um pouco ligado com a outra. Sim, nós teremos outras epidemias e não é mais uma questão de sim ou não, é uma questão de quando, né? Então, assim, nós sabemos que sim, e o Brasil não pode mais, o Brasil é um país que, a despeito de todas essas dificuldades, não pode mais, a meu juízo, ser apanhado assim tão desprevenido quanto foi na pandemia da Covid-19. Nós precisamos ter grupos formados de contingência, de recursos humanos, de gente que possa ser acionada rapidamente, como tem os Estados Unidos, como tem o Canadá, como tiveram os países escandinavos, né? Alguns até não se comportaram bem, mas nós não podemos mais. Nós temos que ter produção nacional, independência na produção de vacinas, independência na produção de fármacos e, sobretudo, gente formada que possa ser acionada para se preparar. E, naturalmente, uma vigilância, que nós chamamos de vigilância epidemiológica, vigilância genômica. Nós estamos fazendo bastante investimento. Eu trabalho na Fiocruz, como você sabe, e nós estamos fazendo bastante investimento na vigilância na calha norte do Brasil, na Amazônia, onde foi descoberta uma das cepas, né? E aqui na região sudeste. Então, sem dúvida, se tivesse uma nova epidemia hoje, eu diria que nós seríamos apanhados de novo numa situação muito desfavorável ainda, sobretudo com os desastres climáticos que se abatem no Brasil nesse momento e que haverá outros, não há dúvida, entendeu, Godofredo? Mas nós não podemos mais ser apanhados como fomos na última pandemia. Muito obrigado, doutora Margarete. Presidente Merval, alguma palavra, podemos encerrar? Bom, muito obrigado mais uma vez pela honra, pela alegria de ter aqui conosco. Em nome da ABL toda, agradeço também a presença de todas e de todos. E, então, encerramos essa sessão. Lembrar que... Quinta-feira, eu ia falar. E nós temos na quinta-feira, agora, depois da manhã, né, às 17h30, a poesia de Antônio Cícero, nosso querido colega acadêmico aqui da ABL. Então, quinta-feira, dia 4, né, às 17h30, coordenação do nosso também querido Antônio Torres. E na terça-feira próxima, que é dia 9/7, a política, como já anunciado, teremos como conferencista o acadêmico Merval Pereira. Então, muito obrigado pela presença mais uma vez e pelos que nos ouvem, nos seguem pela internet.